Bom dia, boa tarde, boa noite. Testando, som 1, 2, 3. Então, dia 1º de dezembro, abertura, gap de alta, o que faz? Faz nada, marca, certo? Então, eu marquei a abertura, tá? Uma abertura razoavelmente grande, ó. No dia 30 a gente teve um amplo movimento de baixa, inclusive perdendo a média de 200, e a gente abriu próximo ao topo, tá? Então, como é um gap muito forte, o que a gente faz? A gente espera o mercado ele falar o que vai fazer, tá? Não acionou nenhum trap de venda, na minha opinião, tá? Para o Stormer, eventualmente, acionar um trap aqui, tá bom? Nos 10 minutos. Eu fiquei acompanhando. O que eu percebi logo no início, ó? Que quem estava delineando o fundo foi esse quarto candle, né? Chegou no mesmo patamar de preço, voltou sempre trabalhando abaixo da VWAP, tentou perder, não conseguiu, depois deixou um candle de dúvida, ficou no mesmo patamar, tá? Uma outra análise é esta análise seguinte, ó. Depois ele ficou trabalhando dentro dessa faixa de preços. Perfeito. Um ponto muito importante a destacar foi esse candle. Tá? Esse daqui foi um candle que chamou muita atenção. Vou até marcar ele aqui. Eu vou falar o porquê que ele chamou muita atenção. A gente precisa entrar nos 2 minutos. Baguncei tudo aqui, só um instante, por favor. Porque nos 2 minutos a gente teve o quê? A gente teve esse evento aqui, ó. Gravou o fundo lá, né? Veio, bateu no mesmo ponto, violou e fechou rompendo, tá? Então, um amplo candle nos 2 minutos que deu um sinal muito forte do tipo, para baixo, aqui não, tá bom? Então, a gente sabe que quando não é para baixo, ou fica no mesmo lugar, ou é para cima, tá? Então, bem no fechamento do candle, eu já fiz uma compra, tá? Só que eram cerca de 10 horas, era cerca de 10h30, 10h25 até 10h30. Eu sei que o candle das 10h30 ele tem se diferenciado, então eu comprei e falei, não, pera lá, não é o meu trade system, tá? Tô procurando uma reversão, não é dessa forma que eu opero, então eu já zerei a operação logo em seguida, tá? Deixou um candle com um razoável volume, tá? Alguns interpretaram ele como gift. Eu não interpreto esse candle como gift de forma alguma, porque para mim ele é um candle que teve volume, tá? E um candle positivo que quando ele fechou rompendo aqui, ó, essa região, ó, é a primeira vez desde a manhã que alguém fecha rompendo, tá? O que eu fiz? Eu tive a minha confirmação de que ele iria minimamente aqui, tá? Eu sabia que ele ia andar pelo menos uns 100 pontos, tá? E ele fechou rompendo, tá? Fechou rompendo, a gente tem a confirmação, tá? O primeiro movimento, eu já peguei ele um pouco adiantado, tem a confirmação do primeiro movimento, o que faz? Fundo, topo, tá? Faz exatamente isso, não precisa ser nada diferente, perfeito? Então, daquela entrada que eu tinha feito até a máxima aqui, seria da casa de 570 pontos, tá? Aqui na casa de 440 pontos, e aqui esse único candle na casa de 260 pontos, tá? Eu fiz uma entradinha aqui, depois eu fiz mais uma piramidada aqui, e eu fiquei com um médio de 400 pontos, tá? Nessa operação, tá? Mãozinha bem leve, primeira operação do mês, tá? Lembrando que essa linha verde aqui é a máxima da semana anterior, então
não tem como ele pegar aí reto, então pegou no alvo de 100%, já vim embora, tá bom? Então aqui, que poderia ter sido a primeira entrada, na minha opinião, ela foi um primeiro sinal, tá? Essa segunda entrada aqui que eu fiz, eu tinha uma confirmação prévia, por quê? Porque ele rompeu uma região que eu delineei como importante, foi uma região com volume, ele rompeu ela, tá? Fez quase que um pullback exatamente sobre ela, tá? E depois, aqui efetivamente, a confirmação do primeiro movimento, tá? Que seriam 270 pontos, tá? Não seria tanto, mas seria uma operação cujo risco retorno até se paga, tá? Então, desesperação. Depois, não teve volume de exaustão, mas previamente a abertura do mercado S&P, ó, ele veio, tá? Veio caindo. Eu não vi nenhuma entrada aqui, tá? Não vi nenhuma entrada. E teve muito volume esse rompimento, ó. Foi o candle que fechou mais abaixo, fechando rompendo, tá? Então, caso ele fizesse um pullback e perdesse a mínima aqui, poderia ser uma venda. Eu não faria essa venda de jeito nenhum, por quê? Muito candle negativo seguido, tá? Muito candle negativo seguido. Não está ancorado pelas médias e na cara da 50 e da 80 e da 200, tá? Muito esticado. Logo em seguida, um candle positivo, uma troca de polaridade, tá? Para aqueles que estão mais atentos. Aqui ele tentou romper, não conseguiu, e para os ansiosos ele veio testar um stop, e aqui ele fechou rompendo a região, então aqui poderia ter sido sim uma eventual entrada, mas um stop onde? Stop aqui, ó, de 500 pontos, 400 pontos, tá? Potencial entrada, eu não fiz, tá? Eu deixei correr, eu já tinha feito uma operação aqui, ó, já tinha dado um resultado razoável, tá? Então, ele veio, rompeu novamente a região, e olha que interessante o que ele começou a fazer, e eu percebi isso na hora, tá? Ele começou a trabalhar dentro desse candle, começou a trabalhar, ó. Fechou, olha que interessante, mas também olha o aspecto do calor que as pessoas devem ter passado, tá? Ó, ele fechou rompendo, tá? O candle que confirmou o rompimento foi esse, tá? Então ele não podia perder a mínima desse candle, tá? Porque estava tentando armar um pivô. Ficou trabalhando desse candle, até fez uma regressão com reversão, deu uma entradinha, né? E veio buscar o stop, tá? Então olha que interessante, ó, veio, rompeu, fechou, veio para fora, mas fechou dentro, né? Não violou novamente, tá? Olha que interessante, violou e fechou fora. Então esse candle aqui, ó, seria um candle de destaque que chamaria um pouco a atenção, tá? E eu vou falar, e eu não consegui ver isso na hora, tá? Eu não consegui ver isso na hora, até porque esse horário eu já estava almoçando, tá? Até esse desenho eu acompanhei, mas ele fechou rompendo, tá? Então, se perdesse a mínima, seria uma operaçãozinha de venda, tá? Mas ó, olha a média de 20 ancorando, ó, não violou, né? Tentou romper para cima, não conseguiu. Tentou romper para cima, não conseguiu, né? Não veio mais testar o fundo e conseguiu romper para cima. Tá? Ele rompeu a regiãozinha, aqui tinha uma eventual entrada, tá? E eu sempre tenho colocado que
Quais são as melhores entradas? Vamos ver se eu consigo colar. Não consegui. Pois eu trago aqui. Tá lá no em dizer, né? Quais que são as melhores entradas? As melhores entradas são aquelas que testam uma armadilha ou um candle referência. Testam uma armadilha ou um candle referência, né? Olha que interessante, ó. Olha a qualidade dessa entrada. Um pullback sobre o primeiro movimento, testando um candle, deixando uma reversão, superando ele com um aumentozinho de volume, tá? Então aqui, uma entradinha boa, stop, curtinho de 200 pontos, chegou a dar 300 pontos, tá? Médias alinhadas, mas o que a gente tem aqui em termos de horário? A gente tem um horário ruim, tem um horário muito ruim, tá? Então quem entrou aqui, estava com o stop aqui, até o Domus tinha que obrigatoriamente fazer uma parcial, tá? Veio, antes de fazer o movimento que ele fez uma queda, e agora a gente está falando de que horas? A gente está falando das 12h20, é um horário bem melhor, né? Fez uma queda e veio fazer o quê? Veio fazer o mesmo movimento que antes. O mesmo movimento, na mesma região. Vou até estender aqui. Mesmo movimento, mesma região, tá? Não conseguiu perder esse candle, nem esse candle, que eram as memórias prévias, né? Mas veio testar o fundinho desse candle, né? Na verdade, veio testar até o fechamento dele, né? Não deixaram fechar, interessante que acima da VWAP. E logo em seguida, candlezinho de reversão, né? Não superou a máxima, mais um. Então aqui eu considero, tá? O rompimento dessa máxima eu considero como a entrada do dia. Essa foi, vou até deixar bem grandona. Não é porque o mercado desenvolveu um monte antes, mas é porque é o segundo teste em uma armadilha, né? Porque o que o mercado está tentando fazer? Fundo, topo, fundo, topo. Ele confirmou um pivô de alta, né? Ele confirmou um pivô de alta. E o que eu sempre tenho falado a respeito dos pivôs? O candle que confirma o pivô de alta, o candle que confirma o pivô de alta, no caso esse, ele pode ser violado, mas não pode ser rompido. Deixa eu deixar mais ou menos assim. Ele pode ser violado, mas não pode ser rompido. Então ele veio, né? Aqui não foi rompido, foi violado amplamente, inclusive deve ter indo em alguma retraçãozinha dele. Vamos ver até a primeira. Tá. Fechou, rompeu. Então o candle que rompeu, se perdesse a mínima, seria uma venda. Tanto é que nem foi lá cutucar. Então aqui, ó, a gente tem uma armadilha perfeita. Por quê? Porque a gente tem o fundo de um pivô, o candle que confirmou um outro teste, tá? Então aqui foi a entrada perfeita, tá? Ela passou na minha frente, eu não vi a entrada. Tá, o que eu fiquei fazendo? Deixa eu marcar aqui. Tá. Aí ele começou, fez esse movimento, e eu não entrei até quando eu pensei, agora vai, tá? Então, daí o que ele fez? Ele confirmou o rompimento novamente, tá? Então, a partir desse momento, na verdade a gente já tinha confirmado, né? Esse daqui... Não, eu tracei ele a partir desse. Eu não tracei a partir desse, porque esse aqui foi um falso rompimento. Se eu não me engano, 980 não, o meu era 930 que tinha no meu. 930, mas tá.
O que importa aqui é a ideia. Tá? Então ele veio, ó, confirmou o rompimento. Confirmou o rompimento. Tá? Confirmou o rompimento nesse candle. E aqui eu errei. Tá? Eu errei do tipo, passei um calor desnecessário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candles positivos. Tá? E eu entrei mais ou menos, deixa esse giftzinho, eu entrei bem aqui, ó. Tá? Entrei bem aqui. E é aqui que eu errei. Por quê? Bom, tudo bem, eu já tinha o alvo, tá? Então, em relação a isso, eu não me importo. Mas eu tinha um pivô armado, confirmado. O candle que confirmou, ele foi rompido, né? Então, fechou fora, mas o próximo não foi violado. Deixou um trap de entrada, tá? Veio e confirmou acima, novamente. E o que eu tive quando ele confirmou? Eu tive um amplo pullback, né? O mercado estava funcionando em tempos de quanto? 1h15, de 45, 50 minutos, né? Então, ó, esse movimento aqui ele levou 30 minutos, então ele precisava descansar. Ele descansou 40 minutos, né? Então eu entrei aqui e eu sabia que esse candle ele não poderia ser perdido. Então eu deixei meu stop aqui embaixo. Ó, e foi, ó lá. Testou o candle uma vez, deixou uma reversão, né? No rompimento, deu entrada. Vamos olhar ele na ótica dos 2 minutos, como é que foi? Porque é bem interessante ele na ótica dos 2 minutos, tá? Ele foi, violou, né? Deu um rompimento, deixou um giftzinho, confirmou o rompimento. Então, quem opera nos 2 minutos, dá uma entradinha bem aqui, bem aqui. Então, nessa brincadeira, eu peguei aí, só deixa eu arrumar aqui que eu já tô perdido no gráfico. Tá? Nessa brincadeira aqui, eu levei mais. Eu saí mais ou menos nessa região. Tá? Peguei mais 400 pontos. Tá? É claro que eu fiz uma parcial bem aqui, porque a gente não tinha testado a máxima da semana anterior, que era o primeiro alvo. Fiz uma parcial aqui, tá? E deixei correr mais um pouco. Ela foi exatamente no 965, faltou 10 pontos para o alvo, tá? Depois voltou. Então essa foi a leitura do dia. Não foi um dia difícil, mas também não foi um dia que deu grandes movimentações. Foi um dia que deu basicamente uma operação. Tá? Quem gosta de reversão deu aqui, eu não conto como operação. Também não contei essa entrada como operação. Deu uma possível operação aqui, tá? Deu uma de livre aqui e deu a terceira operação aqui. Tá? Então, o dia que deu basicamente 1, 2, 3, 4 operações, tá? Das quais 2 eu entrei. Essa daqui eu entrei no tempo certo, essa daqui eu entrei no tempo atrasado. Tá? Então, foi isso. Combinado, o total de pontos que eu fiz no dia, eu fiz na casa de 800 pontos. Tá? 800 pontos. Muito bom, uma vez que a gente não teve 800 pontos corridos, né? Teve aqui um caso de 700, 600. Talvez aqui, se tivesse pego, teria dado 800 pontos corridos. Então, essa é a revisão do dia 1º de dezembro de 2020.